tarde a todos. É uma alegria enorme podermos estar aqui em São Paulo. Estivemos na terça-feira no Rio de Janeiro. São momentos muito especiais, a gente sabe da importância, né, de marcarmos um pouco a presença do festival também aqui, para que vocês conheçam, saibam um pouco mais daquilo que fazemos lá há 53 anos de forma ininterrupta. Quer dizer que para nós é um orgulho grande, assim, termos esse palco de resistência do audiovisual e do cinema brasileiro feito no nosso país há 53 anos, passando por diversas situações bem complexas, como aqui inclusive aconteceu no ano passado, né? Nós passamos por uma calamidade incrível no Rio Grande do Sul, por 6 meses, tivemos o nosso aeroporto fechado, e isso inviabilizou muito do trabalho que se realiza lá. Gramado é um destino turístico importante, recebe em torno de 8 milhões de visitantes por ano, então a nossa economia está 87% ligada à cadeia produtiva do turismo, então foi uma situação muito triste e complexa. O aeroporto reabriu no dia 23 de outubro, e o nosso festival aconteceu em agosto, e nós fizemos o festival. Então, assim, pessoas queridas, amigas, realizadores, produtores, diretores, jornalistas, enfim, estiveram conosco em ato heróico, porque não foi fácil chegar até a cidade. E aí a gente está aqui hoje, contente de poder dizer que será uma 53ª edição completa, levando todos para lá, ficção, docs, curtas, longas, enfim, homenageados, jurados, vai estar o festival completo lá para nós fazermos uma edição muito especial. E hoje aqui teremos algumas divulgações importantes, com fatos inéditos que ainda não foram divulgados, como a seleção de curtas-metragens nacionais e dos documentários, né, André? Então, acho que vai ser bem bacana e a gente está muito feliz e agradecido pela presença de vocês. Diretora de marketing e comercial de toda a rede Lagueto, que é uma rede lá de Gramado, originária de Gramado, mas que já tem... Quantos hotéis, Cris? 24 hotéis. Nossa Senhora. Quantos leitos? Quantos quartos? 3.200 leitos. Todos os dias pra gente vender, né? Vale a pena. Ela é diretora de marketing e comercial da Rede Lagueto, que temos orgulho, que tem como lema paixão em servir. A nossa cidade é conhecida pelo acolhimento. Então, Cris, obrigada por estar recebendo mais uma vez, pelo 2º ano consecutivo, a coletiva do festival aqui em São Paulo. Imagina. Obrigada, tá? Uma honra nossa, um prazer recebê-los e, por favor, né? Vocês estão em casa, então, quando puderem, quiserem indicar também aqui o nosso Hotel de São Paulo, nem todo mundo conhece ainda, né? Não faz muito tempo. E vocês viram, a localização é fantástica, o produto está sensacional. Então, sintam-se em casa, né? E voltem para tomar um café com calma, voltem para fazer uma visita, conhecer o hotel. É um prazer. E apoiar o festival não tem como não, né, Rosa? Nós somos a maior rede hoteleira da Serra Gaúcha. E nós temos muito orgulho do Festival de Cinema. Então a gente está sempre junto, a gente fala, nossa parceria é eterna, né? Obrigada minha amiga. Vocês. E vocês vão poder curtir, aproveitar um pouquinho mais, porque verdade. depois da nossa coletiva nós vamos ter um coquetel muito bacana. E é aqui São com, todos os nossos convidados, com a não é pra categoria. sair depois, vamos ficar aqui curtindo. Não pode ir embora logo depois da coletiva, não. Isso Só um aí. pouquinho mais, Muito né? bem lembrado. Obrigada, minha amiga Obrigada. querida. Crítico de cinema e desde a 40ª edição, curador do Festival de Cinema, Marcos Santuário, para apresentar aqui, né, Marcos? Para que o Marcos venha, para que a gente possa dar, então, início, né, querido, a este momento especial. E para já falarmos do filme de abertura do nosso festival. Gente, boa tarde, um prazer estar aqui. A Rosa é uma ótima apresentadora, né? que talvez vocês não soubessem que ela foi homenageada essa semana, inclusive lá no Sul, pelo início da carreira dela jornalística, que foi como apresentadora de televisão. Então, assim, não é por nada, não é assim, não vem do nada. Bom, tentando seguir essa lógica aqui, a gente fica muito feliz, né, da vinda de todos aí, alguns rostos conhecidos, outros rostos novos para nós, nessa ideia que a Rosa já falou, do Festival de Gramado, do Sair de Gramado,
e apresentar-se também em outros lugares. No Rio foi maravilhoso, a gente lá fez uma parte das apresentações, trazendo os homenageados desse ano, e antes a gente lá em Gramado fez uma coletiva apresentando de Gramado para o Brasil todo os longas em ficção, né, que a gente selecionou. Esse ano, o prazer de estar na curadoria de novo, eu gosto sempre de dizer que eu estou dando que agradecer a Rosa e a Gramado, que eles cometem isso de me convidar de novo para estar. Eu não tenho cargo vitalício, assim, eu estou porque eles, né, todo ano acreditam que vai dar certo. Então a gente está aí, e esse ano a gente conseguiu incluir na nossa curadoria uma pessoa muito querida, uma atriz talentosíssima, uma mulher guerreira e uma grande conhecedora do universo do audiovisual e do cinema, que é a Camila Morgado. Então esse ano o Caio Blatt, que já está com a gente há 3 anos, com ele, eu e ele nos somamos então com a Camila Morgado e fizemos uma seleção. Mas antes de falar qualquer coisa, eu acho que a gente vai para os dois, o recado. Eles não podem estar aqui. O Caio esteve com a gente lá no Rio, né, mas está com várias atividades, não pode estar aqui. E a Camila está gravando também uma outra produção lá no Sul. Então, eles mandaram um recado, vamos acompanhar aqui. Sinto profundamente honrada por ter sido convidada para integrar a curadoria de ficções e documentários do Festival de Gramado desse ano, junto aos meus amigos queridos Marcos Santuário e Caio Blatt. Não foi uma tarefa simples. Eu posso dizer que foi muito prazerosa, mas não foi nada simples, porque recebemos muitos filmes, mais de 140 ficções e 140 documentários. Vimos muitos trabalhos interessantes, poderosos, criativos e com vozes próprias, o que só reafirma a força do nosso audiovisual e da nossa cultura. Então, pensando no Festival de Gramado e toda a sua tradição, nós buscamos selecionar obras que apostam na diversidade. Diversidade de temas, de linguagens, territórios e gêneros que nos convidam a uma reflexão. São filmes com marcas autorais que provocam, sensibilizam e, acima de tudo, nos representam. E não posso deixar de comentar, como atriz que sou, que vi direções e atuações lindas que me emocionaram, me fizeram rir e me impactaram. Eu espero de verdade que vocês tenham boas sessões e que se sintam tão orgulhosos quanto nós do que está sendo produzido no nosso país. Deixo aqui o meu agradecimento a toda a produção de Gramado, que mantém viva essa celebração tão importante para o nosso cinema e para a nossa cultura. Oi, gente, o inverno chegou com tudo, é o clima que a gente gosta para o nosso Festival de Gramado. Imagina como vai estar nessa Serra Gaúcha. Esse é o meu 3º ano nessa função de curador do Festival de Gramado. Esse ano, eu e o Marcos Santuário recebemos a companhia da Camila Morgado, que tem um olhar importantíssimo, interessantíssimo, que nos ajudou muito nessa seleção. Foi um desafio gigantesco, foi um ano muito difícil. Nós recebemos um número recorde de inscrições, como vocês sabem, que é também fruto de políticas culturais do nosso setor. A gente viu muitos filmes financiados pela Lei Aldir Blanc, pela Lei Paulo Gustavo, vindo de todos os cantos do Brasil. E o nosso trabalho foi no sentido de contemplar essa diversidade de narrativas, de olhares, de temáticas, filmes muito fortes. Tivemos uma dificuldade enorme para fechar essa seleção final, com dor no coração, porque a qualidade, a potência dos filmes do nosso cinema é realmente muito grande. Um ano de grande celebração do cinema brasileiro. Ganhamos o Oscar, ganhamos o prêmio de melhor ator em Cannes com Wagner Moura, ganhamos o Globo de Ouro com a Fernanda Torres. Eu acho que o cinema brasileiro está nos dando orgulho, nos trazendo muitas realizações, e tenho certeza que o Festival de Gramado vem coroar esse ano especial do cinema brasileiro com uma seleção fortíssima e com um evento delicioso. Estamos aí apresentando a nossa seleção de longas e de documentários em competição. Eu, particularmente, tenho muito orgulho do resultado a que chegamos, com os filmes de abertura, com a exibição de uma série incrível do streaming, com as homenagens. Tenho certeza que essa vai ser uma edição histórica e deliciosa.
Obrigado mais uma vez pela confiança. Em agosto estaremos juntos no friozinho da Serra Gaúcha. Até já. E o Caio dá a deixa agora. A gente estava falando da seleção, né, que a gente fez um trabalho aí de quase 300 longas-metragens para selecionar 10, ou seja, da dureza total, né, sobretudo a tristeza de não poder ter mais filmes que poderiam estar também nessa seleção. Mas a curadoria também envolve pensar numa festa ampla que envolve um filme de abertura e uma série. E eu queria agora falar um pouco do filme de abertura. Vocês já sabem, né? É um dos filmes mais importantes desse ano, que mostrou a potência e o talento da produção brasileira para o mundo. Ganhou o Urso de Prata lá em Berlim. Estou falando do Último Azul. E a gente está super feliz que o filme vai abrir o Festival de Gramado desse ano, com essa lógica que nós temos assim, já há alguns anos, de abrir o festival com uma produção das mais potentes do cinema brasileiro. E a felicidade hoje, ela se amplia, porque a gente tem aqui a Denise Weinberg, que é uma das maiores atrizes desse país hoje, e mostrou que o nosso cinema tem essa potência que está conquistando o mundo. Denise, por favor. Eu acho que esse filme, né, o Último Azul, é um filme muito especial, principalmente para mim, né? Primeiro, ficar 2 meses na Amazônia muda a vida de qualquer ser humano, né? E filmando todos os dias, era 6:1, 12 horas por dia, né? Então, e foi um boat movie, né? Como tem o road movie, a gente fez tudo em barco, né? Era barco do figurino, barco de refeição, barco dos atores. Chegava na posada, a gente estava mareado, né? Mas foi uma aventura, né? Eu acho que isso foi inesquecível, eu acho, porque quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei 1 mês na minha casa olhando para o teto, assim, sabe? Tentando entender o que tinha acontecido, né? Elaborando tudo que aconteceu, porque foi muito intenso, né? E eu acho que tem uma coisa também, que o roteiro é muito bacana, né? Porque fala sobre o etarismo. E é uma história, não vou dar spoiler não, mas vou dar uma resumida. Baixa um Brasil distópico, que eu discuto com o Gabriel Mascaro que não é distópico, eu acho que é completamente possível hoje. Baixa um decreto em que os idosos acima de 75 anos têm que ser retirados de suas famílias e ser jogados numa colônia, de onde eles não voltam mais, né? É uma limpeza, né? Para que não atrapalhe a produção dos jovens, os jovens não precisam cuidar dos velhos. E eu, que é meu papel, que eu levo o filme, né? Eu não quero ir. E eu digo, não vou. Isso que eu acho mais legal na minha personagem, a Teresa, né? Eu acho que ela mostra uma coisa que velho não está, sabe, caquético. É possível, ainda produz, sabe? E tem desejo ainda, sabe? Ela quer fazer coisas. Ela diz, eu quero fazer ainda muita coisa. É o desejo, a curiosidade. Dizem os neurocientistas que você só começa a envelhecer quando você perde a curiosidade, né? Eu acho isso sim. Você tem que manter a curiosidade sempre viva, porque senão você vai acabar ficando na poltrona vendo televisão e fazendo tricô, né? Então, essa ligação que a Teresa tem, que ela parece uma águia, né? Ela está sempre ligada, ela é esperta, ela vai fugindo pelos rios e vai encontrando pessoas que vão somando para a vida dela coisas interessantes. Ela encontra o Cadu, que é o Rodrigo Santoro, o Danilo, depois encontra uma atriz cubana fantástica, a Miriam Socarras, que foi vedete em Cuba, né? Então, isso vai modificando a vida dela. Eu acho isso genial, que isso não acaba nunca. Enquanto você está no mundo, você ainda está em contato com pessoas que vão te modificando. Então, esse filme, eu acho que tem essa história de não se deixar virar boi, sabe? Não fica gado. Levanta, sacode, sabe? Resiste, sabe? Se revolta, se indigna, coisa que falta muito no povo brasileiro, né?
Então, e ela veio mostrar isso, principalmente até para os jovens que estão cansados, eles estão muito exaustos. Eles estão exaustos, todos os jovens estão exaustos. Né? E os velhos estão aí, tudo no palco, com 95 anos, 92 anos. Eu acho isso tão bonito, né? Eu acho que envelhecer, você tem que envelhecer bem quando você faz o que você gosta. Né? Vocês sempre façam o que vocês gostam. Né? Então é um pouco isso, eu acho que vai ser um prazer enorme ir para Gramado, enorme, enorme. Eu acho que é um lugar que resiste no audiovisual bravamente, coisa raríssima, né? Então é um prazer enorme a gente fazer a estreia oficial, que a gente não fez estreia, a gente mostrou aqui, mostrou ali, né? Quer dizer, foi para Berlim, né? Que era uma estreia difícil, bacana, e fizemos em Brasília ontem, no Palácio da Alvorada, para o Lula e para a Janja, né? Que foi bárbaro também, muito bárbaro. E agora estamos indo para Gramado, pois que vai ser uma festa incrível, mostrar esse filme com o público de Gramado, com o público do festival, né? Eu acho que é aí que a gente vai sentir que entramos no Brasil, né? E queremos fazer algo grandioso para Oh, meu Deus, olha que medo. Merece. Mas é bacana mesmo. Acho que é uma coisa, vocês estão reconhecendo uma força muito grande, né? E o cinema brasileiro está vindo numa cavalgada das Valquírias, né? Ainda estou aqui, depois veio a gente no Berlinale, né? Depois veio o Kleber Mendonça em Cannes. Então a gente está vindo bem, está vindo numa trilha muito forte, não vamos perder esse fôlego, né? Nós precisamos, nós conseguimos, nós sabemos fazer. Então só ter fé. Obrigada. Quem viu o filme em Berlim vai ver de novo, né? E quem viu em Guadalajara, onde a Denise ganhou o prêmio de melhor atuação feminina também, né? E em outros festivais, viu fora do Brasil, mas a primeira vez no Brasil, fora do Palácio da Alvorada, vai ser em Gramado. Então, vai ser no Palácio dos Festivais. Outro palácio. Outro palácio. De Gramado, exatamente. E a gente está feliz porque todo ano a gente consegue fazer isso, de trazer um filme que impacta, né, o universo brasileiro e mostra esse talento. Então, obrigado, Denise. Obrigado, Carmen. E obrigado ao Gabriel, que ontem falou com a gente, que também não pôde estar no Rio, porque ele fez esse bate-volta, né? Brasília, Recife, e aí não deu para cair de paraquedas no Rio de Janeiro ali para a gente falar, mas vai estar também com a gente lá em Gramado. Bom, depois da abertura a gente vai ter ainda os filmes, né? Os longas-metragens de ficção que a gente anunciou lá em Gramado, que vocês já sabem, já viram os títulos, já deram no Google ali para conhecer, alguns que ainda são absolutamente inéditos, Hamilton. Ninguém viu ainda, né? 4 que são inéditos no Brasil, 6 inéditos no Brasil, mas 2 deles vistos em festivais internacionais. Mantendo aquela lógica que em 2012, quando a Rosa nos convidou, José Wilker, Rubens Evelt e eu, a gente definiu que a partir daí os filmes iriam ser inéditos, os longas-metragens, documentários e ficções iriam nascer em Gramado e não morrer em Gramado, que é uma frase que eu gosto de dizer sempre, né? Tem sentidão. Bom, então antes de qualquer coisa, vamos ver esse VT dos filmes que a gente selecionou. Eu levo pro hospital todo dia eu tô com gente doente. Que isso? Você sabe o que tem naquele andar restrito? Cadáver, gente morta. Não mais pra um problema. Então é só apontar esse problema pra mim que eu resolvo agora pra você. Já falei que eu não quero esse problema sempre por minha causa. Ah, você não sabe. Não sei, mas pede pra Margarida, tá? Deixa Não que eu acredita sua. Vamos uma garrafa de vinho, na real. Vamos poder brindar o ano novo. Senhor, obrigado por ficar com calma e ficar sentado. Vocês viram aí, tem filmes de diferentes regiões do Brasil, tem filmes com diferentes temáticas,
Tem filmes de gente conhecida e filmes de gente que precisa ser mais conhecida a partir de agora. Tem gente que ganhou o festival com curta-metragem e tem gente que agora chega com os seus longas-metragens, o que nos dá muito orgulho também, né? Depois a gente vai falar dos curtas-metragens, todo mundo sabe que é uma porta importantíssima de entrada para esse universo cinematográfico em geral. Então, o Nó, que veio do Paraná, da Laís Melo, o Querido Mundo, do Rio de Janeiro, do Miguel Falabella, o Papagaios, também outro carioca, do Douglas Soares, os 5 Tipos de Medo, que veio do Mato Grosso, do Bruno Bini, e Sonhar com Leões, um filme, uma coprodução entre Portugal e Brasil, que representa São Paulo, e A Natureza das Coisas Invisíveis, filme que representa Brasília, teve em Berlim, uma coprodução chilena, e que a gente tem a felicidade de ter aqui a Rafaela Camelo, para dar um abraço nela e agradecer. Rafaela, por favor. E também agradecer a aula. Aqui, por favor, vocês duas. Por favor, vamos falar um pouco de Estar em Gramado agora, do filme, e de Estar em Gramado esse ano. Deixa eu pensar ali, eu acho que não tinha ali. Tem lá, Até atrás de ti, Larissa. Bom, primeiro, Tá ligado. agradecer, né, essa seleção maravilhosa. Estou com muita expectativa pelo que vai acontecer em Gramado, né? Vai ser a nossa estreia nacional, uma estreia, enfim, tão sonhada, né? Ainda mais para esse aqui, é meu primeiro longa-metragem. Eu sou uma realizadora de Brasília. Esse é um filme que me levou aí 6, 7 anos para realizar, né? Enfim, é um filme de produção independente, uma produção pequena, mas também super desafiador, né? Que tem como protagonismo 2 crianças na época que a gente gravou, uma tinha 9 e outra tinha 10. Então foi super desafiador ter essas crianças no set. E uma delas, né, que é a Laura Brandão, ela estava em praticamente todos os dias de gravação. Esse é um filme que nasceu muito do meu desejo de falar sobre o luto, mas de uma forma que não seja bad vibe. Então acho que a gente passou, né, por esses anos de pandemia, enfim, que esse tema teve, né, tão presente nas nossas vidas, e no momento em que eu estava no desenvolvimento do roteiro, eu queria falar, enfim, falar dessa morte, nessa partida, mas também falar de outros tipos de morte, falar também das mortes que não são exatamente uma tragédia, né? Então, fica aí uma pequena, que não chega a ser uma sinopse, uma pequena dica de leitura do filme, né? Ele começa com a Glória, que é essa menina de 10 anos, que ela está de férias, mas ela precisa ficar no hospital onde a mãe dela trabalha, que é aqui Larissa Mauro, e ela que é a pobre da mãe que levou um grito da criança no carro. E, enfim, ela nesse hospital, que é um lugar onde ela tem uma certa intimidade, né, conhece ali os quartos, conhece os pacientes, mas passando umas férias que não são as férias ideais, né, enfim, chega uma outra criança, também de 10 anos, acompanhando a bisavó dela, que está no estado avançado já de Alzheimer. E o que acontece é que essa criança que chega de fora, ela tem uma visão muito mais madura até em relação à morte do que aquela criança que está ali o dia inteiro. Então, como se ela estivesse tão perto da morte que ela não consegue enxergar. Enfim, a partir dali a gente tem esse encontro dessas 2 crianças e o encontro também das 2 mães, né? Porque existe também esse paralelo, né? Assim como surge essa grande amizade entre essas 2 crianças, também as mães elas vão se unir, né? Boa tarde, eu sou Larissa Mauro, sou atriz do filme A Natureza das Coisas Invisíveis. Queria muito agradecer ao Festival Curadoria. Estou muito feliz, agradecer a minha diretora dos sonhos. Eu sou apaixonada por essa mulher, ela é inspiradora,
E as histórias que ela escreve são merecedoras de serem vistas, de serem ouvidas. E eu tenho muita honra de participar do seu primeiro longa. E eu estou muito emocionada com essa seleção, a nossa estreia nacional. E eu não sei falar muito do filme sem dar spoiler, então não vou falar porque ela já falou. Eu só queria dizer que eu acho que é uma visão muito amorosa, afetuosa e esperançosa sobre a vida e sobre a morte. Então, eu espero que o Brasil inteiro veja. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Mas a gente tratou de fazer um recorte, que é o que todo festival tem que fazer. Não interessa, são 300 filmes ou são 4. Aqui a gente foi exposto a narrativas das mais diversas, vindas dos mais diferentes lugares. E aí vocês já viram, né? A gente tem, começando pelo final, a gente tem um documentário que foi muito bem recebido lá em Cannes, algumas pessoas viram, né? E é no ano da morte do Kaká, o Kaká Diegues visto ali nas suas obras, nas suas referências, e não só falando dele, está falando também do Brasil, da cultura popular brasileira e da força transformadora do cinema. Então, assim, tudo a ver, né? Tudo a ver com um documento que precisa ser visto e além de um trabalho cinematográfico que merece aplausos, né? Depois vocês viram aí Até Onde a Vista Alcança, um filme de São Paulo, né? Um filme do Kaká e um filme do Rio de Janeiro. Perdão, do Kaká, um filme do Lírio Ferreira, né? Sobre o Kaká, o Lírio e a Karen Harley também, que está com ele nessa empreitada. O Até Onde a Vista Alcança é um documentário de São Paulo com a temática indígena, que logicamente também é uma temática que precisa estar presente nas nossas discussões e no nosso cinema. Então aí tem guerreiros indígenas, Cariri, Chocó, buscando as suas terras, planejando uma nova retomada, falando aí sobre terra, política, espiritualidade nesse universo que é o universo do Brasil. Depois vocês viram que começou com uma produção que vem do Amazonas, que também não é comum a gente ter produções da Amazônia lá nas nossas bandas. E da Ana Lívia Pimentel dirigiu esse filme, que é um mergulho na rotina das avós. É interessante que alguns dos filmes vêm nessa temática das pessoas com mais idade no Brasil, em diferentes momentos, em diferentes lugares, e aqui a ideia é trazer avós na faixa de 30 a 35 anos. São avós jovens, então a relação delas com as mães, com as suas filhas, e também as consequências sociais, familiares, psicológicas. E tem um documento também que nos pareceu muito importante observar assim, essa geração de conflitos, geracionais, ainda que isso pareça redundante e realmente sendo, né? Também estruturais e culturais. E o quarto traz aí uma figura no universo da educação que não dá para deixar de falar, né? Que é o Paulo Freire. É o filme da Catherine Murphy e Iris de Oliveira. Produção Rio Grande do Norte, mas tem aí um trabalho também com uma produção norte-americana e mostra aí, no início dos anos 60, Paulo Freire liderando um projeto experimental no Brasil. E dali ele faz um recorrido sobre o universo da educação brasileira. Então tem 4 temáticas, 4 regiões, 4 lugares de narrativas que nos pareceram importantes demonstrar que o Brasil está preocupado, e cinematograficamente a gente acreditou também que são produções que merecem esse destaque. Então, vão estar em Gramado com as suas respectivas direções para falar sobre os seus filmes. Os 4 documentários que foram selecionados pelos nossos queridos curadores e que serão apresentados e lançados em Gramado. Terceiro Festival de Cinema de Gramado. Longa-metragem documental. Pisca pra vovô, pisca. Pisca pra mamãe, pisca.
aqui que os mais velhos diziam, a nossa terra é onde a vista alcança. A educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade. Tu ris, tu mens trop, tu pleures, tu meurs trop.